Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Ivo do Inatel e estou aqui dando continuidade, ao trabalho que o Inatel vem fazendo de oferecer aí minicursos de diferentes assuntos na área de tecnologia. E o meu objetivo hoje é falar um pouquinho a respeito de inteligência artificial, que é a minha área de trabalho no Inatel, e também tentar contextualizar um pouquinho a respeito da área, dos conceitos técnicos, tentar trazer um pouquinho a respeito falar um pouquinho a respeito das aplicações de inteligência artificial, tentar desmistificar de certa forma esse assunto que tem sido bastante discutido, que é tratado nos cursos de graduação do Inatel, e também como isso impacta, como isso influencia o nosso dia a dia, de certa forma, de forma direta, na verdade. Então, eu espero que vocês gostem e ao final do mini curso eu deixo com vocês os meus contatos e espero que vocês possam estabelecer um link e possamos trocar informações e ideias a respeito dessa área tão interessante que é a inteligência artificial. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Ivo, sou ex-aluno do Inatel, doutor em engenharia elétrica, trabalhei aí no meu mestrado e no meu doutorado com a área de inteligência artificial. E como todos os colegas aí, professores do Inatel e alunos, nós somos movidos, a nossa gasolina aí é a tecnologia. Então, como eu disse, o objetivo é a gente falar um pouco a respeito da área de inteligência artificial, é a gente explorar essa área um pouco e tentar enxergar aplicações comuns aí no nosso dia a dia, que nos influenciam, influenciam inclusive as nossas decisões, e talvez a gente nem tome conta, talvez a gente nem perceba o quão importante e o quão dentro do nosso dia a dia essa área está presente. Então, bora lá! Technology. It's advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever before. Launch AI. AI is basically an emulation of us. You're one very special person to me. Autonomous driving started. AI can give us that answer that we've been seeking all along. Are we alone? Each time we create a more powerful technology, we create a bigger lever for changing the world. Artificial intelligence can help us to feed the world population. AI is teaching the machine and the machine becoming smart. All out of the realm of sci-fi and magic, and now just science. Ready? We're at the dawn of a new age. The age of AI. Maravilha! Então, esse é um vídeo aí produzido pelo YouTube, e que mostra algumas aplicações, algumas definições de inteligência artificial de forma bem superficial, de forma bem simples. E a pergunta inicial para a gente iniciar nossa discussão é o que vem a ser inteligência artificial. A gente escuta bastante, aí a gente associa muito a robótica. Eu coloquei um robozinho aí e naturalmente isso tem todo sentido, tá? A gente já vem há muito tempo escutando essa palavra, esse termo inteligência artificial. A gente sempre vê isso associado a robôs, mas a ideia é a gente desmistificar um pouco essa área aí e tentar, de certa forma, perceber que não é algo tão robotizado, assim, não é algo tão distante da gente, que os agentes inteligentes eles estão muito mais próximos da gente, muito mais inseridos aí no nosso dia a dia, muito mais do que a gente imagina, Então, quando a gente fala de IA, nós temos aí duas definições. Eu peguei uma definição da enciclopédia britânica, que é mais assim, definição de dicionário, vamos assim dizer, e nela, a definição apontada por ela é mais no sentido de computadores, e robôs aí que tentam, de alguma forma,
simular o comportamento dos seres vivos, agir de certa maneira como os seres vivos agem, no sentido de que eles usam um certo conhecimento para tomar decisão, e sistemas que usam esses processos intelectuais, né, como a capacidade de raciocinar, generalizar e aprender com a experiência passada, que são características típicas dos seres humanos, né? Então, a gente, no primeiro momento, faz associação máquina e ser humano, né? E isso tem todo sentido, tá? Embora essa seja uma definição de dicionário, de uma enciclopédia, vamos colocar mais não tão científica, né? A gente tem, por outro lado, uma definição da Science Daily, né? E eles colocam, olha, a definição mais moderna e mais atual de inteligência artificial está relacionada ao estudo, né, e ao projeto, ao design de agentes inteligentes. Mas o que é um agente inteligente? Né? E esse agente tem como objetivo perceber o mundo ao seu redor, o mundo no qual ele está inserido, né, e executar ações que tentam maximizar a sua chance de sucesso, ou seja, tentar sempre tomar a melhor decisão. As áreas de aplicação, né, apesar de não estarem todas aqui, mas as principais áreas, a IA é uma área muito abrangente, ela está presente na visão computacional, na área de robótica, comunicação, na área de tecnologia em geral, né, música, games e ciências médicas. Então, a gente tem na área de medicina diversos sistemas inteligentes já em operação, e nós vamos comentar um pouquinho a respeito de algumas dessas áreas. E áreas, naturalmente, que estão totalmente relacionadas ao nosso cotidiano. Quando a gente também fala de um sistema que usa a inteligência artificial, né, caracterizado como um sistema inteligente, a gente parte do princípio que, se ele é inteligente, ele deve ter um certo tipo de conhecimento e, associado a esse conhecimento, o raciocínio, que é a habilidade de usar o conhecimento para tomar uma decisão. Então, a pergunta é, de onde vem o conhecimento? Como que é possível a gente associar conhecimento às máquinas? Como é possível fazer uma máquina raciocinar? Então, é uma missão tanto quanto difícil, complexa, né? Porque são características que, a princípio, você não consegue enxergar, né, de forma clara como é implementado isso em um agente inteligente, como é possível construir um agente dotado de conhecimento e capaz de raciocinar. Então, no primeiro momento, a discussão se concentra, né, acerca do conhecimento. Então, vamos ver o que é o conhecimento. E aí surge uma primeira dúvida. Vamos ver uma definição técnica a respeito disso. A internet é o mais poderoso instrumento para acesso à informação, mas não se confunda informação com conhecimento. Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. A internet é um poderoso, maravilhoso e insubstituível meio de acesso à informação. Conhecimento é outra coisa. Maravilha. Então, o professor Cortella, né, ele coloca um ponto extremamente interessante, que é a diferença entre informação e conhecimento, né? E o João Kepler, ele caracteriza, né, define informação como dados processados sobre alguém ou alguma coisa, enquanto o conhecimento como um conjunto de informações úteis obtidos através de um processo de aprendizagem, incluindo também a experiência. É também muito legal essa definição, né, porque realmente, quando você começa a estudar um sistema inteligente, você começa a se deparar com essas dúvidas. O que é informação? O que é conhecimento? O que é inteligente? Né? E aí também surge o seguinte questionamento. De onde vem o conhecimento? Onde que eu encontro o conhecimento? Né? Se de repente eu falo, olha, eu tenho que fazer um bolo de fubá. Onde é que eu vou buscar, né, aprender
sobre como fazer um bolo de fubá. Eu não sei fazer. Então, normalmente, a gente vai buscar essas informações na internet e, a partir dessas informações, o que é importante para que eu aprenda a fazer esse bolo é absorvido. Eu uso o meu raciocínio para separar o que realmente eu entendo como importante, que vai me habilitar a fazer o bolo, e aí eu fazendo esse bolo, e esse bolo ficando legal, eu vou ter, de certa forma, o conhecimento a respeito de como fazer bolo de fubá. Então, a ideia inicial parte do princípio que a informação é matéria-prima para o conhecimento. E aí eu coloquei um fluxo bem legal aqui, que mostra como é gerada a informação e o que é feito com essa informação. Esse fluxo começa aqui com esse rapaz utilizando o celular, né? Ele está com um sorriso no rosto, está feliz, né? Na praça ali sentado, ou no parque, e está usando uma série de aplicativos. Esses aplicativos, eles são construídos propositadamente para que toda a informação possível a respeito desse rapaz seja extraída. Essa informação é chamada de blá blá blá. Eu coloquei blá 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 aqui, né, porque a princípio, para nós, é blá blá blá. E o que significa esse blá blá blá? Significa informações a respeito do que esse rapaz gosta de fazer, do que ele gosta de comprar, qual universidade ou qual faculdade ele está querendo estudar, quais as decisões que ele vai tomar, quais as dúvidas que ele tem, com quem ele conversa, onde ele vai. Então, essas informações, para que elas saiam desse celular, desse rapaz aqui, e cheguem até o destinatário, elas passam por toda uma rede. Elas circulam pela internet e, naturalmente, se ele está usando um aplicativo do Google aqui, né, ou então um Facebook, ele vai usar o serviço de um servidor do Facebook ou do Google. Então, ele vai usar um serviço gratuito, né? O pessoal é muito bonzinho, oferece de graça, e ao passar por esse servidor, né, essas informações são todas analisadas. E aí, né, nos servidores, né, nos mecanismos aí de processamento proprietários, né, do Google, do Facebook e de outros proprietários, toda a informação ela é analisada e é filtrada. É separado o que realmente é importante a respeito dessa conexão, dessa pessoa. Não é à toa que a gente precisa logar no Google, no Facebook, justamente para que seja possível identificar quem está fornecendo essa informação. E aí as informações coletadas a respeito de cada um de nós, as informações de interesse, elas são filtradas e é possível gerar um conhecimento a respeito de quem é você, do que você gosta, onde você mora, com quem você fala, que horas você sai para trabalhar, que horas você volta, que tipo de carro você gosta, que tipo de roupa você gosta, né? E tudo isso é usado para gerar serviço e esse serviço é de volta oferecido para você. Mas que tipo de serviço? Olha, vai desde propaganda, né? Então as empresas que têm interesse, que estão na sua localidade, têm interesse em saber qual tipo de produto você gosta, se elas sabem que você gosta de tênis da marca X, elas vão procurar te oferecer o tênis da marca X. Se você diz que você gosta de pizza de calabresa, essa informação é extremamente importante para a pizzaria perto da sua casa, para que ela possa produzir
a pizza de calabresa, né? E te oferecer a pizza de calabresa, talvez até um preço promocional, e você diz, poxa, estou com sorte. Justo hoje que eu falei que eu queria comer uma pizza de calabresa, está tendo promoção de pizza de calabresa aqui na esquina. Uma loja da Fiat não abriria uma filial, né, uma concessionária, numa região onde sabe-se que as pessoas têm preferência por Volkswagen. Mas como é possível saber quem vende esse serviço? Justamente as empresas que te oferecem aplicativos para a geração do blá blá blá, que para você talvez não seja tão importante, mas é muito importante para elas. Para que os serviços sejam gerados e essa informação seja traduzida, para que essa informação traduzida em conhecimento seja útil para que essas empresas direcionem os seus negócios. Por exemplo, políticos em época de campanha, eles querem saber qual é a repercussão da sua fala, do seu discurso numa rede social, quantas pessoas gostaram, e aí, a partir de então, ele consegue planejar o seu próximo discurso e ir direcionando para que as pessoas cada vez mais gostem das suas falas, naturalmente, confiram a eles os seus votos. Além disso, uma última ideia, né, a Receita Federal do Brasil, por exemplo, ela quer saber para onde você viaja, que restaurante você visita, você tem condição de frequentar, você costuma frequentar, né? Quais tipos de lojas você compra, quais são os gastos que você tem aí com o seu cartão de crédito. Por quê? Porque se você é um cara que viaja para a Europa 3 vezes por ano para fazer compras, não tem como você declarar que o seu salário é um salário baixinho. Eu ganho pouco, vou declarar isso para a Receita, e aí a incompatibilidade faz com que a Receita detecte que você provavelmente está omitindo alguma informação, alguma fonte de renda. Então, existem vários serviços e várias aplicações aí que interferem diretamente no nosso dia a dia e que sequer a gente toma conta. E tudo isso só é possível se houverem técnicas de inteligência artificial capazes de identificar ao meio desse grande volume de dados que se transforma num grande volume de conhecimento, né? E, obviamente, esses conhecimentos têm que virar serviço de alguma forma. Então, eu preciso da IA para que seja possível tudo isso funcionar. Aqui eu coloquei todos os aplicativos, né? Alguns, né, aplicativos. O Google te oferece aí um sistema operacional gratuito, né, aplicativos para saber quem são os seus amigos, quais filmes você gosta, por onde você anda, né, quais são os seus compromissos, quais são os correios eletrônicos que você costuma trocar, com quem, né, quais notícias você tem interesse. Então, tudo isso, né, vira conhecimento, e um conhecimento extremamente importante. Mas não são só os aplicativos, né? Existem também outros mecanismos de gerar conhecimento a respeito da gente. Um exemplo aqui são os dados extraídos da impressão digital. Então, eu tenho aqui um padrão, né? Eu tenho aqui uma imagem que mostra a impressão digital coletada por um leitor de impressões digitais, e eu consigo, a partir dos dados coletados, aplicar uma série de operações de processamento de imagens e extrair o que a gente chama de features, ou características que naturalmente, né, nos identificam. Além desta, nós temos também, né, os aplicativos aí que usam, e os sistemas em geral que usam a interface por voz. Qual é a ideia aqui? Assim como a impressão digital, nós temos também dados que são capturados a partir da nossa voz que nos identificam. E o legal é que com a inteligência artificial é possível você fazer sistemas de autenticação, ou seja, sistemas que te reconheçam pela voz.
assim como esses assistentes pessoais, né, o Google Home, a Alexa da Amazon, né, a Siri da Apple, é possível que você tenha uma resposta do dispositivo de acordo com a sua voz. Ou seja, ele identifica a sua voz, as suas preferências e te dá uma resposta personalizada. Isso é muito interessante. Além da impressão digital, né, da voz, eu gosto muito dessa imagem. Ela mostra também que nós temos uma série de informações que são extraídas aí da nossa face, da nossa íris, não só, né, impressão digital e voz, mas o conjunto de padrões aí biométricos, a nossa impressão digital, em linhas gerais, nossa impressão biométrica é composta por um conjunto de informações muito grande. E a partir de técnicas de IA, você consegue saber quem é quem, independente da posição que a pessoa esteja, por exemplo, apenas analisando as features, as características dessa pessoa. Aqui eu coloquei também, né, uma aplicação que é nova, é uma aplicação que tem por objetivo, a partir de uma imagem, extrair características dessa imagem. É uma imagem radiográfica dos pulmões e, a partir dessas características, identificar se a pessoa tem Covid ou não, tem o Covid-19. Então, é uma aplicação que está sendo bem trabalhada, bem discutida, vários pesquisadores trabalhando nessa área, e mais adiante a gente vai ver como é o sistema a partir dos dados coletados, o que é feito daqui para frente. Esse é um outro sistema que mostra uma aplicação de imagens e inteligência artificial, que identifica pessoas na rua, o sexo, né, se são homens ou mulheres, e mais ainda, se elas estão respeitando o distanciamento social. E toda vez que houver concentração, é gerado um alarme e as pessoas da fiscalização devem ir até lá e combater, né, e tentar evitar essa aglomeração. Então, essa é uma aplicação que está em execução fora do país, na China, e eu achei muito interessante a gente trazer e discutir. São coisas muito novas, mas que envolvem a área de inteligência artificial. E por fim, aqui é uma outra aplicação que mostra que a partir de uma imagem é possível a aplicação de diferentes tipos de filtros, né? E nós podemos, a partir desses filtros, extrair diferentes conjuntos de características. Então percebam que até o momento, né, eu estou apresentando diferentes formas de extrair informação a respeito de pessoas, de processos, de situações, para que seja possível construir o conhecimento. Além de todas essas possibilidades, a gente tem também, né, a aplicação de inteligência artificial na área de indústria. E aí entram em discussão os sistemas chamados baseados no que se chama de IIoT, né, que é Industrial Internet of Things, ou Internet das Coisas Industriais. Aqui, parte do princípio que todos os elementos envolvidos numa planta industrial, numa fábrica, eles estão conectados, trocando informações entre eles, e aí eu tenho, como nesse exemplo aqui, né, mais reduzido, diferentes dispositivos trocando informação, e todas as informações são armazenadas num banco de dados, seja um banco de dados local ou remoto. Esse Data Store, ou Data Store, ele é usado, as informações aqui coletadas e armazenadas são usadas por um sistema de inteligência artificial. Esse sistema, ele é responsável por identificar
situações, por exemplo, de falha, situações que são indesejadas. E aí o gestor pode tanto acompanhar na tela do seu computador e o pessoal da manutenção, o pessoal de engenharia, receber alertas nos seus dispositivos móveis. Mas a base disso é um sistema que armazena e coleta e armazena as informações e outro que usa essas informações para tomar as decisões. Por fim, o último exemplo aqui de aplicação na área industrial, né, que é um exemplo que mostra que a partir de amostras de óleo, seja um óleo proveniente aí de uma refinaria, né, no processo de destilação de petróleo, por exemplo, de refino de petróleo, ou seja, óleo de refrigeração de motor de carro, mas a partir das amostras produzidas, são coletados os dados a respeito, medições a respeito dessas amostras. Essas medições são armazenadas e um sistema de machine learning, um sistema de IA, analisa todos esses dados e gera um diagnóstico, né, dizendo se as amostras estão normais ou se estão em algum estado anormal ou crítico. Isso é extremamente importante para que seja possível acompanhar o desempenho do processo, se o processo está ocorrendo como desejado, quanto que eu estou perdendo de amostra, quantas amostras estão saindo como críticas, e aí eu tenho medidas que impactam diretamente no setor de qualidade. Tudo isso foi mostrado para a gente chegar a uma conclusão, né, que é mundial, que é a seguinte: o petróleo, os dados são considerados como o novo petróleo. Tá? Por que o novo petróleo? Antigamente o pessoal falava, poxa, que vontade de achar petróleo no quintal de casa, né? Descobrir lá, eu vou ficar rico. Por quê? Primeiro porque petróleo é algo raro, não é algo tão comum, difícil de ser produzido, né? De ser extraído e processado, e é extremamente importante, porque é a base para a produção de combustíveis que movimentam aí a nossa frota, né? Além de outros derivados. E aí, percebeu-se a importância dos dados. Quem percebeu isso primeiro, Google, Facebook, Amazon, Microsoft e Uber, esses caras se preocuparam, e aqui dá para ver o tamanho do prédio associado, né, ao tamanho da infraestrutura desses caras, né, esses caras perceberam aí a importância dos dados e se anteciparam na coleta, armazenamento e, obviamente, na prestação de serviços, aí, como eu disse lá atrás, para um público em geral, para empresas em geral. Bom, então se o dado é o novo petróleo, né, se é tão importante assim, o que é feito com esses dados? Eu já antecipei de certa forma, mas os dados aqui, eu gosto também muito dessa figura, eles são processados, são armazenados, e a partir dos dados processados e armazenados, é possível a extração do conhecimento. É possível você filtrar e processar esses dados e gerar um conhecimento que vai ser usado por um sistema de inteligência artificial para a tomada de decisões. Esses dados normalmente são armazenados em grandes repositórios de dados, chamados de Big Data, né, ou Big Data, e o objetivo é, quanto maior o volume de dados armazenados, mais fácil vai ser eu traçar o perfil, ou eu tenho a possibilidade de cada vez mais traçar um perfil melhor a respeito de um determinado processo ou pessoa. Então, a ideia do Big Data é você coletar o maior número de informações a respeito de uma pessoa, por exemplo, e quanto mais informações eu tiver, naturalmente, melhor, mais próximo, mais fiel vai ser o retrato que eu vou ter do perfil dessa pessoa. Bom,
a partir do momento, então, que os dados estão armazenados, processados, né, eu posso criar o que se chama de modelos de machine learning. E aí eu tenho uma série de tarefas e técnicas nos quais esses modelos se aplicam. Né? Mas o que é efetivamente machine learning? Por que isso tem sido tão discutido? Bom, a gente pode entender, então, né, tudo isso que a gente está discutindo como um processo que envolve dados coletados, um modelo de machine learning, um modelo de inteligência artificial. Né? Machine learning, apesar de ser uma sub-área da inteligência artificial, é uma sub-área que tem um destaque muito grande pelo número e a importância das suas aplicações. E este modelo deve ser capaz de favorecer, né, de possibilitar a tomada de decisão. Mas o que eu tenho aqui dentro desse modelo? Então, eu já vi que os dados coletados, né, eles são provenientes de N diferentes fontes. Seja do blá blá blá, seja da impressão digital, seja do dispositivo lá no chão de fábrica. Eu tenho dados aí gerados, né, em N diferentes situações. A gente viu que eles são coletados, processados, mas e aí? Eu já tenho lá o conhecimento. E agora? E aí entram em cena as aplicações de inteligência artificial. Por exemplo, esse modelo. Vamos considerar uma situação bastante simples. Tá? Eu coletei dados de temperatura do óleo do motor. Então, eu coloquei um sensor de temperatura lá no motor do meu carro, no óleo, né, no reservatório de óleo, e fui medindo ao longo do tempo. De 20 em 20 minutos eu ia lá, de 15 em 15 minutos, ia lá, de tempo em tempo ia medindo. E aí eu obtive, né, essas medições. No minuto 50, depois de 50 minutos, 52, 53 minutos aqui, a temperatura estava lá próximo de 11 graus. 11, 12 graus. Mais adiante, eu medi de novo e ela subiu um pouquinho. A dúvida é, como eu posso estabelecer uma relação entre essa variável tempo de operação do meu motor, quanto tempo faz que ele está ligado e qual é a temperatura que ele atingiu? Eu preciso saber qual é a relação, porque se eu souber essa relação entre as variáveis, eu vou ser capaz de predizer ou prever o que vai acontecer após um determinado período de tempo, sem deixar que o meu motor fique tanto tempo em operação. Então, após 300 minutos, o que pode acontecer? Provavelmente, qual temperatura o meu motor vai atingir, né? O óleo vai atingir. E aí, a partir desses dados, eu posso usar uma técnica chamada de regressão linear, que me possibilita identificar a relação desses gráficos, desses dados, de forma simples. A relação entre as variáveis, né? Como aqui. Então, aqui eu tenho a aproximação dos dados coletados, né? Eu aproximo esses dados de uma reta. Essa função do primeiro grau é uma função extremamente simples, como a gente já sabe, e é uma função que se aproxima bem do comportamento do óleo do motor em função do tempo. Essa equação do primeiro grau, para que ela seja calculada, eu preciso encontrar os valores de A e B nessa formulazinha, nessa equaçãozinha, e encontrando os valores de A e B que determinam a posição dessa reta no espaço, eu sou capaz de saber qual a temperatura do motor em qualquer espaço de tempo, em qualquer tempo. Se eu jogar aqui, quanto estava a temperatura em 115 graus
eu não medi, eu medi no 117 e no 110. Mas, se eu tiver essa aproximação, eu vou conseguir estimar a temperatura nesse período de tempo. Poxa, nesse momento, né? E qual é a vantagem disso? Poxa, a vantagem é que eu consigo saber, pelo menos predizer, situações que, para mim, são indesejáveis. Eu consigo saber, com base nesses dados, o que pode acontecer ali na frente sem que eu tenha que colocar o motor em operação. Oh, maravilha! E aí eu tenho, na prática, diferentes situações, mas nestes casos os dados não estão linearmente separados, não estão assumindo um comportamento linear. Agora eu tenho diferentes funções que buscam se aproximar dos dados o máximo possível, que se aproximam bem, como nesse caso e nesse, mas que nos dois últimos casos não aproximam tão bem. Qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é que nesse primeiro caso aqui, na verdade o terceiro, né, o primeiro de baixo, qual é a equação dessa curva aqui? Qual é a função que rege esse processo aqui? Como que eu posso descrever algebricamente esse comportamento ou esse? E aí, à medida que os dados não estão linearmente tão bem comportados, vamos assim dizer, a complexidade aumenta absurdamente. E é nessas horas que eu preciso de um sistema de inteligência artificial que possibilita encontrar, né, a equação dessa reta, podemos assim dizer, não é necessariamente dessa forma, mas que é capaz de identificar a relação entre as variáveis, mesmo não sendo uma linha, não sendo lineares, e mesmo assumindo um comportamento complexo. Além da tarefa de previsão, né, que eu acabei de mostrar, que a gente pode usar o recurso, né, da regressão, eu tenho problemas de classificação. O que são os problemas de classificação? São problemas nos quais eu tenho as situações mapeadas e eu preciso classificar essas situações. Eu preciso classificar novas situações. Como assim? Então, vamos partir do princípio, daqui a pouco eu volto no gráfico anterior ali, que eu tenha uma série de pessoas e eu anotei a idade de cada uma e a sua pressão arterial. E junto com um especialista na área médica, eu consegui separar aqui as pessoas que têm baixo risco de infarto, por exemplo, das pessoas que têm um alto risco e uma chance grande de infartar. Eu preciso agora saber o seguinte: como eu posso identificar a região que separa as pessoas que têm baixo das pessoas que têm alto risco? Aonde é que acaba a região de baixo risco e ela entra numa região de alto risco? Daí, se eu fizer traçar uma reta, né, igualmente distante do ponto aqui de alto risco, mais próximo dessa reta, do ponto de baixo risco, se eu conseguir encontrar a fronteira de decisão, ou seja, aonde é que um cara passa do baixo para o alto risco, eu consigo agora saber, com base nos dados de uma nova pessoa que ainda não está aqui, se ela tem alto ou baixo risco. Mais um exemplo. Se eu mapear todas as pessoas agora de um determinado bairro e colocar, olha, em marronzinho estão as pessoas doentes, em azul
as pessoas saudáveis. Quando eu faço isso, né, eu estou simplesmente coletando os dados, estou plotando os dados. Agora, se uma nova pessoa aparecer aqui, ó, eu preciso saber se ela está doente ou se ela é considerada saudável. Como eu posso saber isso? Se eu souber exatamente a região que separa doente de saudável, eu vou saber se essa pessoa está na região das pessoas doentes, se ela pode ser classificada e aí eu vou dar andamento ao tratamento dela, ou não, ou se ela está saudável. Então, encontrar essa fronteira de decisão, encontrar a região que separa pessoas doentes de pessoas saudáveis, é um problema de classificação. Tá? A ideia aqui é que, a partir de dados conhecidos, eu consiga ser capaz de avaliar outras pessoas, a classificar outras pessoas que não estão presentes nesse momento, nesse conjunto. Uma terceira grande área aí de aplicação, né, da inteligência artificial é a área de reconhecimento de padrões. O que é feito na área de reconhecimento de padrões? Além da previsão e da classificação, eu tenho essa tarefa que consiste em, a partir de um conjunto de dados, não só dizer se essa pessoa tem um câncer, por exemplo, de mama, se ela pode ter um tumor benigno ou maligno, mas sim dizer qual é a possibilidade dela ter esse tumor. Então, no problema de classificação, eu digo, olha, essa pessoa tem um tumor. Essa pessoa tem risco de ter um câncer. Essa pessoa está doente. Aqui não. Aqui eu estou dizendo o seguinte, nesse tipo de tarefa, a ideia é, essa pessoa tem 80% de chance de ter um câncer de mama. Essa pessoa tem 77% de chance de estar doente. E aí, é uma tarefa muito nobre, tá? Eu dependo de um conjunto de dados muito grandes e de um sistema de inteligência artificial muito legal, muito bem preparado para que eu consiga sucesso nesse tipo de aplicação. De novo aqui, então, voltando, né, lá atrás eu disse que eu ia falar a respeito desse sistema aqui, né, que é um sistema de predição do COVID. E aí eu tenho os dados coletados a partir de imagens radiográficas e um sistema de machine learning, que busca, a partir desses dados, classificar a pessoa em doente ou não. Uma das técnicas de inteligência artificial que ocupa importante espaço, né, são as redes neurais artificiais. As neural networks, elas são aplicadas em diferentes tipos de problema, né? Como predição, né? Previsão, como eu disse anteriormente, aproximação de função, classificação, reconhecimento de padrões, agrupamento de dados. Então, quando a gente pensa em estudar inteligência artificial, o primeiro passo é quais são os tipos de problema que eu posso resolver com isso, quais as características desses problemas, quais as técnicas que resolvem esses problemas, e aí sim eu escolher a área que eu vou trabalhar. Como a área cresceu muito, é muito difícil hoje você ter um especialista que consiga trabalhar em todas as áreas da inteligência artificial, em todas as suas sub-áreas. Aqui eu também coloquei alguns casos de sucesso, né, que foram baseados na inteligência artificial, que usam muito, né, o Uber, o Waze, né, extremamente legal quando você erra a rota e o Waze recalcula aquilo muito rápido, analisa condições de tráfego e ele te dá uma nova rota muito rápido, né, o Google Tradutor, os assistentes pessoais aí, televisões, games, sistemas de processamento de imagem, de face, de autenticação, segurança. E aí vem a pergunta,
né? Legal. E o que está por vir? Qual é o futuro? Né? O que a gente tem pela frente? A gente tem as Smart Factories, né? Isso aí é muito, muito legal. As fábricas aí trabalhando de forma autônoma. Você percebe que quase não tem funcionário aí humano. E esse conceito está vindo bem alinhado com a indústria 4.0. Nós estamos longe disso aqui ainda, pelo menos no Brasil, mas nós estamos caminhando para isso. Então, no futuro, o número de operadores naturalmente deve diminuir e o número de pessoas envolvidas nos processos cognitivos deve aumentar. As Smart Buildings, né, as construções inteligentes, e a partir de dados de ar-condicionado, ventilação, iluminação, né, hidráulica, a dados de controle de acesso, sistema fechado de TV. Eu tenho uma série de dados que são coletados numa construção e um sistema de inteligência artificial capaz de tomar decisão. Otimizar o consumo de água, de iluminação, alertar sobre falhas em sistemas de segurança, otimizar o uso de energia. Então, vejam que são sistemas que vão trazer, além do conforto, né, a economia. Então, não são sistemas que vêm só para causar o mal à humanidade, como muitas vezes a gente vê, né, mas são sistemas que devem promover aí, muitas coisas boas também, devem trazer muitos benefícios. Os carros autônomos, né, e aí espera-se aí que num horizonte de tempo aí de 15, 20 anos, as pessoas já não precisem mais dirigir, em grande parte do mundo. São apenas pesquisas, mas eu acredito muito nisso. As Smart Roads, que são as rodovias inteligentes. Aí você consegue ver a quantidade de troca de informação, troca de dados, e automaticamente seu carro pode, né, se deslocar para um lugar mais seguro, evitar um congestionamento, por exemplo, ou evitar o consumo de gasolina. Ele pode enviar informação para um carro que está vindo no mesmo sentido, ou no sentido contrário, de que houve um acidente, né, principalmente no sentido contrário, né, de que está tendo uma tempestade naquele lugar, passou por uma chuva muito forte, ou que existe um posto de gasolina com promoção, um restaurante que tem uma comida boa, que ele acabou de provar, uma série de informações de consumo, de desempenho e tudo mais, de rota, são previstas aí no tráfego colaborativo. As Smart Cities, né, que são informações a respeito de N pontos da cidade sendo trocados de forma colaborativa. Isso ajuda a melhorar o trânsito, a distribuição de medicamentos, a ocupação de leitos de hospital, né? Que mais? Filas em bancos, em padarias. É uma série de também aplicações super interessantes de inteligência artificial e internet das coisas em Smart Cities. As Smart Grids, né, que são as redes de distribuição de energia inteligente. Então, eu poder otimizar o meu consumo de energia, acompanhar, né, a concessionária que fornece, poder ter informações melhores a meu respeito para otimizar a distribuição, a questão de furto de energia, gato. Então, uma série de também aplicações bem legais de inteligência artificial nessa área. When everything becomes linked with everything else, matter becomes mind, and the possibilities become endless. Imagine 50 billion IoT-connected devices by 2020. Now, imagine the economic impact of these connected machines. $4 to $11 trillion per year by 2025.
wearable devices, environmental sensors, agricultural machinery, components in a vehicle, or devices in homes can all be connected to deliver insights and drive transformation. So imagine if you had smart devices in your home, your car, your workplace, or even on yourself. The world becomes alive. That's Internet of Things. The Internet of Things is making everyday objects into data factories. When Internet of Things, along with big data, meets artificial intelligence, this interface will become enlivened with intelligence, and a new world will take birth, which will increasingly talk back to us. Imagine the kind of world that it would be. Imagine the revolution it will usher in the way we see the world. The external world will become the extension of our mind, like an extension of our thoughts. Imagine a world that is responsive, a world that is optimized for human creativity, a world that is intelligent. The Internet of Things is a breeding ground for new AI-driven solutions and experiences, from self-driving cars to intelligent homes to health. Welcome to the world of endless possibilities. Welcome to AI and IoT Summit. Maravilha, esse aí foi um vídeo, né, promocional do Summit que aconteceu no ano de 2018 na Índia, sobre um encontro aí mundial de inteligência artificial, e as tecnologias que lá são discutidas e que devagarzinho tem ocupado um importante espaço no nosso dia a dia, né, na nossa vida aí, e que naturalmente a gente deve estar acompanhando, a gente deve estar estudando, e naturalmente também nós que somos profissionais aí da área de tecnologia, né, que a gente possa acompanhar essas tecnologias, estar sempre estudando e que a gente possa, de certa forma, também participar desse processo. Essa é a missão do Inatel, né, te colocar nesse mundo, compartilhar com vocês todo o nosso conhecimento e preparar vocês para esse novo mundo. Eu fico muito agradecido pela atenção de todos, me coloco à disposição, o meu e-mail é ivo@inatel, ivo com y.br, e eu espero que nós nos encontremos no Inatel. Um forte abraço a todos vocês.